Ok, pessoal, então vamos lá. Nós vamos hoje, agora nesse momento, falar sobre um dos tipos de fratura do quadril. Nesse momento, nós vamos compreender a fratura de colo do fêmur, ou também a fratura da cabeça do fêmur, ou a fratura de colo femoral. Essa fratura, ela ocorre muito próximo da linha intertrocantérica, porém na região intracapsular do quadril. Dentro da cápsula do quadril, nós vamos ter quem? A cabeça do fêmur e o colo do fêmur. Qualquer fratura que acontece nessa região vai ser chamada de fratura do colo femoral, ok? Um dos mecanismos de lesão mais frequente e que pode explicar essa fratura é a fratura espontânea ou fraturas por traumatismo de baixa energia. Por quê? Essa região é uma região que não recebe muita carga do peso do corpo e, por isso, a sua densidade mineral óssea ela é inferior. Isso expõe mais o osso a qualquer tipo de fratura. Mas não é simplesmente a qualquer momento. Essa fratura vai acontecer em fases mais tardias da vida, como, por exemplo, lá aos 70 anos, 80 anos. Por quê? Porque como essa região tem uma baixa densidade mineral óssea, e a gente sabe que o envelhecimento por si só, ele tem uma modelagem e uma remodelagem de osteoblasto e osteoclasto um pouco alterada, a gente tem mais perda de densidade mineral óssea do que ganhos. Então essa região vai se tornando cada vez mais vulnerável a fraturas. Porém, a gente tem que entender que essa é uma região que está dentro da cápsula. Justamente por estar dentro da cápsula do colo femoral, né, do acetábulo, essa região não recebe muita carga. Por quê? Quem vai sustentar a carga que passa por ali é justamente os ossos do quadril, o isquio e o ilho. Então essa região acaba recebendo menor quantidade de carga. À medida que se envelhece, principalmente em condições de osteoporose, a gente então expõe essa região a fraturas. Fraturas do tipo espontânea ou fraturas por traumatismo de baixa energia, por exemplo, o caso de uma queda da própria altura, né? Quando isso acontece, o médico vai lá, pede um exame de densitometria óssea e detecta que aquele idoso já está com uma condição de osteoporose instalada. Essa é a doença mais comum para explicar a fratura do colo femoral. Ok, então a gente entendeu a localização dessa fratura, o porquê que ela acontece. Agora vamos entender qual que é a classificação dessa fratura. Nós temos uma classificação típica dessa região e principalmente para todos os tipos de fratura do colo do... para todos os tipos de fratura do quadril. Nós temos aí a fratura Garden 1, 2, 3 e 4. A classificação dessa fratura vai ser importante para a gente entender no futuro que tipo de fratura aconteceu e qual que é o momento de fazer a cirurgia e qual que é o momento, por exemplo, de iniciar a reabilitação. Então, por exemplo, a fratura cuja classificação Garden 1, ela é aquela fratura do tipo incompleta e ela é impactada. É aquela situação em que, por exemplo, o indivíduo deu um salto e ele trincou o osso, teve uma pequena rachadura. Então essa fratura ela não ocorreu em toda a extensão do colo do fêmur e nem da cabeça do fêmur, por isso que ela é chamada de incompleta, e aconteceu numa situação de impacto. Então ela sofreu impacto e um pequeno deslizamento, mas ela não se deslocou, porque ela não foi completa. Então essa é a fratura Garden 1. Essa fratura em que não vai haver nenhum tipo de intervenção médica
imediato. Eu chamo aqui intervenção médica uma osteossíntese ou uma artroplastia. Então, o tratamento dela é natural, tá? Então a pessoa vai continuar a vida dela, talvez fazer um pouco mais de repouso, não praticar nenhuma atividade física de alta intensidade, né? Mas ela tende a se resolver naturalmente. Já a fratura Garden 2 é uma fratura do tipo completa, nós vamos ver algumas imagens aqui, tá? Então, é um tipo de fratura completa, ou seja, a lesão se estende de ponta a ponta no osso, ou no colo, ou na cabeça do fêmur. Então, ela abrange todas as bordas daquela estrutura óssea, mas ainda assim ela não tem deslocamento. Então, ela é um tipo de fratura que completou, mas ainda assim não deslocou. A fratura Garden 3 é aquela fratura do tipo completa, ou seja, né, a lesão estendeu por todas as bordas, porém ela tem um deslocamento daquela estrutura. E, além dela ter esse deslocamento, ela vai ter uma ruptura da cápsula articular. Então, lembram da cápsula que está lá na fossa do acetábulo? Então, ela vai ter a fratura completa de borda a borda, mais um deslocamento e, além disso, ela tem uma lesão dentro da cápsula articular, que é uma ruptura. E, por último, nós temos a fratura mais grave, que é o Garden 4, que é a fratura do tipo completa e, além disso, ela tem grande deslocamento e uma ruptura total da cápsula articular. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa fratura aqui, Garden 1, a classificação dela, porque ela está ainda preservando a cápsula articular, existe aqui uma lesão, porém ela não se deslocou e ela não foi de borda a borda. Veja que apenas uma borda do colo do fêmur. Já essa outra aqui, classificação Gardner 2, veja que tem um pequeno deslocamento aqui, mas ela ainda está intraarticular. Então a gente afirma que não há deslocamento, só está um afastamento das bordas aqui. Perdeu a continuidade por completo. Veja que se a gente traçar uma linha aqui, as bordas perdem continuidade por completo. Garden 2. Garden 3, a gente observa o quê? Uma lesão da cápsula articular, uma ruptura, né? Aqui da cápsula articular e um deslocamento da estrutura que sofreu a fratura. Então, a fratura aconteceu no colo do fêmur e, ao mesmo tempo, ela teve uma lesão completa, incluindo ruptura da cápsula articular e um deslocamento. Mas esse deslocamento não é ainda grande, ele manteve ali as estruturas próximas umas das outras. Já o Garden 4, veja o desnível que nós temos da cabeça do fêmur em relação ao colo do fêmur. Então a gente tem uma lesão completa da cápsula articular, inclusive uma lesão grande, e uma ruptura da continuidade óssea, né? Aqui perda da continuidade óssea por completo, e aí a gente teve um grande deslocamento. Então esse deslocamento, inclusive, foi responsável pelo desnível entre a cabeça do fêmur e o colo do fêmur. Veja que naturalmente a cabeça do fêmur ela fica superior, né, ao colo do fêmur. Aqui nós temos a cabeça do fêmur ou na mesma linha ou um pouco inferiorizado. Então essas são as classificações do tipo Garden, né? As classificações Garden, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O que vai evoluir é o grau da extensão da lesão, se ela é completa ou se ela é incompleta, o nível de ruptura da cápsula articular e o nível do deslocamento. São essas três informações que definem a classificação de Garden, tá? Você já deve imaginar que para essa opção aqui, classificação, né, Garden 3 e Garden 4, obrigatoriamente vai haver aqui alguma intervenção médica, cirúrgica, né?
ou uma artroplastia, ou uma osteossíntese. Por quê? Lembra que a fratura do quadril vai depender do grau da extensão da lesão nas partes moles. Então veja aqui que nós temos extensão importante, né, lesão importante na cápsula articular. E essa lesão na cápsula articular obrigatoriamente vai comprometer musculatura e nervos periféricos. Então é isso que vai comprometer, por exemplo, que vai definir a reabilitação do nosso paciente. Ok. Duas condições aqui especiais para a gente poder chamar atenção. Primeiro, a fratura impactada, né, que é aquela que ocorre sem deslocamento e não tem ruptura completa. Essa é uma fratura que merece ficar atento no indivíduo idoso. Por quê? Na presença de dor na virilha ou dor referida na região medial do joelho, o paciente pode vir a deambular com uma certa claudicação. E essa claudicação tende a piorar à medida que essa fratura que é impactada passa a ter deslocamentos. Então, o paciente, quando apresentar dor na ferida, na virilha, ou dor na região medial do joelho, né? A dor está referindo para a região medial do joelho. E ele deambula com claudicação, desconforto à movimentação passiva do quadril, a gente tem que ficar atento, porque essa fratura pode estar evoluindo de uma fratura impactada, por exemplo, grau 1 para um grau 2 ou grau 3. Grau 3 é mais difícil, mas pelo menos para um grau 2. Se esse indivíduo continuar exercendo as suas tarefas habituais, que envolvem impacto nessa articulação, aí sim nós podemos evoluir mais rapidamente para grau 3 ou até grau 4, né? Então, imagine uma situação. O indivíduo teve uma fratura impactada e aí ele sentiu uma dor leve, mas sem visualização no raio-x. E aí o médico liberou, vai para casa, tenta diminuir um pouco o ritmo da atividade, o indivíduo não fez. Ele trabalha, né? E aí ele faz alguma atividade que envolve agachar, que envolve subir escadas. Então, o que ele está fazendo? Ele está estressando essa região do quadril e aí ele pode estar deslocando e até mesmo completando a lesão. É o momento que ele vai começar a ter dor na virilha ou dor na região do joelho, vai começar a claudicar e qualquer movimentação no quadril ele vai sentir muito desconforto. Aí, essa situação vai piorando e, na presença de espasmo muscular e o fisioterapeuta percute o trocante maior, esse indivíduo vai começar a sentir dor, muita dor. Vai sentir um dolorimento e vai sentir que aquela região está muito incomodada, né? O que o médico vai fazer? O que o fisioterapeuta pode fazer? No máximo, um raio-x. Porém, o raio-x para essas fraturas impactadas, as 6 primeiras semanas, não evidencia a fratura. Porém, a partir da terceira semana, dependendo do nível de atividade da pessoa, pode então começar a ter o deslocamento. Então, vamos entender. As 6 primeiras semanas, elas são cruciais. O indivíduo pode resolver espontaneamente a fratura impactada e não ter nenhum desses sintomas e ok. Ou, dentro dessas 6 semanas, a partir da terceira, ele começar a ter esses sinais. Quando chega na 6ª semana, começa a ser um pouco mais fácil de visualizar uma lesão completa ou até mesmo deslocamento no exame de raio-x, ok? E aí, quais são os sintomas, né? Quando o paciente começa a ter deslocamento. Então, o paciente teve a fratura e essa fratura teve deslocamento. 2 sintomas super importantes: a dor
o paciente vai sentir muita dor, vai referir a dor no local da fratura, mas principalmente uma dor que se espalha, né, que ela é referida para a região medial do joelho, e a limitação funcional, qual? É incapaz de manter na postura bípede, é incapaz de manter o unipodal, incapaz de realizar a marcha. Então ele vai preferir manter deitado para poder minimizar a dor, que é a postura de maior conforto para ele. Essa é a fratura com deslocamento. À medida que esse deslocamento pode evoluir e, por exemplo, romper a cápsula e ter essa fratura que envolva, né, a cápsula por completo, a gente começa a ter uma situação de rotação do membro inferior. Por quê? Essa é a posição de maior conforto para o paciente. Então, qualquer estresse no sentido de rotação externa do membro inferior, ele vai começar a sentir muita dor. Então, ele assume essa posição de rotação interna do membro fraturado, justamente para minimizar a dor e também porque ele teve lesão de nervo periférico, lesão tendínea e lesão muscular. Então, mesmo que ele quisesse ficar na posição de rotação externa, ele não teria condições, né? Mas quando é feito o exame médico e do fisioterapeuta ali junto com esse paciente, colocando na postura de quadril neutro, né, ou de rodado externamente, o paciente vai referir muita dor. Nesse caso, a única opção é o tratamento cirúrgico. E, de preferência, o mais rápido possível. Por quê? Nós temos um problema grave aqui. Qual que é esse problema? Nós temos lesão capsular, lesão neurológica, nervosa tendínea, muscular e vascular. São essas estruturas que garantem a alimentação, a nutrição da cabeça do fêmur, principalmente vasos. Quando a gente tem a ruptura desses vasos e a gente tem um derrame intraarticular, aquela cabeça do fêmur, junto com o colo do fêmur, pode sofrer de uma necrose do tipo avascular. Então, aquela região começa a sofrer essa necrose e aí pode gerar seríssimos problemas, até mesmo de sepse, para o paciente no futuro. Então, quanto mais rápido fizer a cirurgia, melhor. Professor, mais rápido quando? No máximo 48 horas. No máximo. Mas já teve situações do paciente ficar 72 horas, 5 dias, uma semana. Mas tudo sendo observado a evolução clínica do paciente. Mas o mais rápido possível que fizer a cirurgia, melhor. Tanto para evitar a necrose avascular femoral, também para poder facilitar a reabilitação no pós-operatório. Certo? Ok, então o paciente foi para a cirurgia e aí nós temos aqui um quadro de acompanhamento do paciente. Então, na fratura do colo femoral, nós temos dois tipos de tratamento essenciais, não tem como dispensar um e nem o outro. Nós temos o tratamento ortopédico, né? Então o médico vai buscar promover o alinhamento e estabilidade do colo do fêmur em relação ao fêmur, né? Então reposicionar o colo do fêmur e a cabeça do fêmur dentro da cápsula articular, porém garantindo uma certa estabilidade. E aí ele pode usar de parafusos de compressão ou então, né, não é sempre, mas ele também pode querer fazer uma substituição da cabeça do fêmur, o que na maioria das vezes é o mais frequente. Então ele usa um parafuso de compressão e ao mesmo tempo substitui a cabeça do fêmur por um material específico. A duração da recuperação da parte ortopédica cirúrgica, ela é em torno de 12 a 16 semanas para consolidar, dependendo ali da condição do paciente, tá? Então em torno ali de 3 a 4 meses para recuperar por completo, para aquela estrutura se consolidar por completo. Junto com esse tratamento ortopédico, nós temos também a reabilitação.
que envolve de 15 a 30 semanas de tratamento. Então, os nossos objetivos da reabilitação serão garantir a amplitude de movimento tanto do quadril quanto do joelho. Por quê? Embora a lesão tenha ocorrido lá no quadril, o joelho é a articulação imediata a ficar imóvel. Então a gente vai ter que recuperar tanto a mobilidade do quadril quanto do joelho. Então no pós-operatório, por exemplo, no pré-operatório e no pós-operatório imediato, a gente tem que preocupar muito com a articulação do joelho para garantir a funcionalidade dele, tá? Isso do ponto de vista articular. Do ponto de vista muscular, 3 grandes músculos aqui, 4 grandes músculos na verdade, são importantes. O glúteo, tanto o glúteo médio e o glúteo máximo, quanto o ilho-psoas, os abdutores e os isquios tibiais. Esses músculos são eles que garantem a estabilidade da articulação do quadril e garantem a mobilidade da articulação. Então, a partir de condutas cinesioterápicas específicas, principalmente exercício, mobilização articular específica, a gente vai então buscar essa reabilitação. O tratamento ortopédico e a reabilitação combinadas, obviamente, vão visar o quê? Garantir a marcha a mais precoce possível para o paciente, garantir um levantar e sentar sem dor, sem queixa, e para isso vai exigir aí a conduta ortopédica, a conduta fisioterapêutica para melhorar essa funcionalidade. Se for o caso, utilizar dispositivo de auxílio para a marcha, né? Aqui nós temos uns materiais, não é da minha alçada entrar nesse assunto, mas só para a gente poder entender como que é feito a osteossíntese. Alguns materiais importantes, né? Nós temos aqui um material de pino para poder dar a sustentação do fêmur e a ligação, né, a conexão, a estabilidade, o alinhamento do colo do fêmur e a cabeça do fêmur ao fêmur, né? Então é esse aqui que vai dar a sustentação. Nesse caso, o parafuso aqui, ele não foi necessário substituir a cabeça do fêmur. Algumas vezes é necessário, então é utilizada aqui uma prótese para substituir a cabeça do fêmur e ao mesmo tempo o parafuso para dar estabilidade a essa prótese, tá? Então, numa visão de raio-x, por exemplo, a gente teria essa situação aqui, né? Aqui a lesão, a região do quadril, a cápsula articular, a articulação, aqui a substituição completa da articulação da cabeça do fêmur, o colo do fêmur e uma substituição aqui parcial do fêmur também, respeitando ainda os trocantes menor e maior, né? Então, essa seria uma figura didática em que teria uma endoprótese bipolar. Por que ela é bipolar? Porque ela vai substituir a cabeça do fêmur dentro da articulação e, ao mesmo tempo, ela dá uma estabilidade na região do fêmur. Então, ela faz o quê? Vai garantir que a estabilidade do colo do fêmur e da cabeça do fêmur. Então, essa é uma das próteses, né, mais frequentemente utilizadas nos nossos idosos, justamente pensando que eles têm osteoporose e aí, já que está fazendo a cirurgia, já substitui a cabeça do fêmur para não ter uma segunda fratura, por exemplo, né? Aqui seria a substituição, as 3 etapas, né, do procedimento cirúrgico. Nessa primeira etapa aqui nós temos a lesão completa da cabeça do fêmur, do colo do fêmur aqui. Então o médico pode optar por fixar o colo do fêmur apenas com parafuso, dependendo da qualidade dessa estrutura, ou ele pode também substituir a cabeça do fêmur e ainda assim fixar com uma endoprótese, né? Beleza. Então vamos pensar agora no processo de reabilitação logo após
esse procedimento cirúrgico. Então, nós vamos ter a primeira semana, então ali é crucial para o nosso paciente, porque essa primeira semana é a semana que tem mais dor, mais dificuldade, mais medo, mais queixas, né, em relação à região do quadril, existe uma certa ansiedade. O fisioterapeuta, então, pode receber esse paciente 24 horas após o procedimento cirúrgico e ele tem que ficar atento aqui na amplitude ativa do quadril e de joelho. Pensar na força muscular, então, durante o nosso tratamento, nós sempre vamos trabalhar com a amplitude, com a força, com a função e com a sustentação. São esses 4 tópicos que a gente vai o tempo todo enfatizar em qualquer tipo de reabilitação da fratura do fêmur, a fratura do quadril. Tanto a amplitude de movimento, a força, a função e a sustentação de peso. São 4 componentes para a gente ficar atento. Então, nessa primeira semana, então o paciente já é capaz de realizar a mobilização ativa do quadril e do joelho. A gente vai começar a realizar exercícios para melhorar a força muscular de isométrico, né? De glúteos e de quadríceps e isotônico de tornozelo. E a gente vai começar então a fazer transferências, mas não diretamente naquele membro, e sim no membro contralateral. A gente pode fazer a deambulação, porém com apoio, de preferência, né, com uma bengala ou andador, e nunca uma muleta, e a sustentação de peso naquela articulação vai depender da tolerância. Veja que logo na primeira semana, o paciente já tem indicação, já pode tolerar o peso, já pode receber uma carga em cima daquela articulação. Entretanto, vai depender dessa tolerância. Para a gente poder aumentar essa tolerância, a gente justamente utiliza um dispositivo de marcha, uma bengala ou um andador, tá? Depois da segunda e terceira semana, a gente já começa a pensar então na amplitude ativa e ativa assistida para quadril e joelho, melhorar a força agora isométrico, né, de glúteos e quadríceps. Agora a gente já começa a pensar a garantir mais deambulação para esse paciente. Porém, giro, né, em cima daquele membro somente na região contralateral. Então, o quadril fraturado foi direito, giro sobre o quadril esquerdo somente, né? A deambulação deve ser estimulada, porém com apoio para não receber carga total, e a sustentação de peso vai depender da tolerância do paciente, mas em tese já poderia receber sustentação total de peso, tá? Na prática a gente observa que esses pacientes tende a tolerar cada vez mais o peso do próprio corpo, à medida que mobilizações articulares são feitas para garantir maior dinâmica dentro da cápsula. Então, quando a gente começa a ter uma nutrição adequada dentro da cápsula articular, a partir da mobilização articular, o paciente tende a diminuir os quadros dolorosos e isso tende a aumentar a tolerância dele no apoio da sustentação de peso, tá? A partir da quarta semana, então, da quarta até a sexta, a gente começa, então, a garantir mais mobilidade no quadril, continua com exercício isotônico, deambulação, tolerância depende do apoio. Oitava, 12ª semana, agora olha só que interessante, até a sexta semana, a gente tem ali uma situação que depende da tolerância do paciente. Só que, à medida que a gente vai fazendo mobilizações articulares nesse quadril, garantindo força muscular e deambulando, mesmo que pequenos passos, né, curtos passos, a gente já pensa agora, a partir da oitava semana, em completa sustentação, sem uso de dispositivo. Então, o paciente deveria ser capaz de manter o apoio bipodal sobre os quadris. Então,
A deambulação, com uma velocidade mais alta, obviamente que ela não vai ser possível, mas se for, de preferência com apoio. Mas a sustentação de peso, na 8ª semana, já deve ser iniciar por completa e antes ali dos 3 meses de tratamento, já ter uma sustentação completa de peso. A partir desses 3 meses, né, então o tratamento é de 3 a 4 meses, então nesse último mês a gente vai buscar garantir então a amplitude de movimento do quadril, querer saber se o arco está completo, se não tiver, a gente tem ali mais 2 semanas para completar, garantir força total, condicionamento muscular grau 5 para esses músculos, grandes grupos musculares, e ele já deve ser independente para realizar a marcha, né? Sem dispositivo de apoio, de auxílio à marcha, e a transferência, sustentação, toda completa, no máximo aqui até na 30ª semana de tratamento. Então, os 3 a 4 primeiros meses são cruciais para a gente poder garantir essa sustentação de peso. Se a gente tiver problemas, atraso nessa sustentação de peso, com certeza nós teremos atraso no tratamento do paciente. É isso. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é, quando recebermos um paciente que tem uma cirurgia, um paciente de pós-operatório, fratura de quadril, a primeira coisa que a gente precisa saber é, a fratura é na região intracapsular? Se sim, qual que foi a conduta médica? Foi a fixação por placa e parafuso? Foi uma artroplastia? Foi a combinação dos dois? Se foi a substituição da cabeça do fêmur e fixação placa-parafuso, ok. Nós temos que entender que as primeiras semanas a gente vai fazer transferência e sustentação de peso com dispositivo, mas no 3º, 4º mês a gente tem que garantir a sustentação completa de peso sobre o quadril fraturado. E o tratamento dali para frente vai ser para garantir a amplitude de movimento e a força por completo, ok? Algumas considerações que a gente precisa fazer aqui na fratura de colo de fêmur. É muito comum, tá? Não é raro, o paciente desenvolver uma pseudoartrose e também aquela situação que eu comentei um pouco anteriormente, que é a necrose avascular. A necrose avascular a gente entendeu que é quando há uma recuperação cirúrgica tardia e aí aquela região da cabeça do fêmur ela sofre de necrose e por conta justamente de vascularização, de nutrição. Porém, a gente pode ter uma situação chamada de pseudoartrose, que pode acontecer em 2 condições. Uma fratura impactada com deslocamento e que não foi reduzido, ou uma fratura em que a fixação, o alinhamento não foi bem feito. Então, aquela região da lesão, da fratura ali, ela não sofre a sua consolidação por completo e aí forma-se uma pseudo, né, uma falsa articulação naquela região. Então o paciente vai queixar de dor por resto da vida enquanto não for lá e debridar aquele tecido artrósico ali e refazer o alinhamento e a estabilização da articulação, tá? Essa é uma situação que pode acontecer e aí, se acontecer, vai ser um problema cirúrgico, médico cirúrgico. Então ele precisa fazer a revisão do procedimento. Também é possível acontecer, principalmente idosos, né, pessoas que já têm problemas vasculares anteriores, uma condição que é o tromboembolismo. Então, o paciente que fica muito tempo durante a cirurgia e que não é estimulado a deambulação, a mobilização no leito o mais rápido possível, ele pode desenvolver um tromboembolismo e aí, nesse caso, a gente deveria antes de desenvolver, né, buscar a mobilização precoce no leito, garantir
a independência desse paciente no leito, não ficar com o membro apenas numa única posição, estimular a contração dos músculos da coxa e da perna, né? Mesmo que seja isométrica. E, se for o caso, se esse paciente já tiver histórico, utilização de meias compressivas. Também uma outra condição que pode desenvolver é a artrite pós-traumática. E aí a gente precisaria de ter um programa de reabilitação preventiva. O que é essa artrite pós-traumática? É o desenvolvimento de uma artrite ou de uma artrose depois da cirurgia. Logo depois, muito tempo depois que desenvolve teve a fratura, que foi feita a correção cirúrgica, a articulação, né, a cápsula articular pode se degenerar e aí levar o paciente a essa artrite. O que vai garantir que não vai desenvolver essa artrite pós-traumática? Um bom programa de reabilitação. Então, dentro daquelas 30 semanas, garantir força, mobilidade da articulação, descarga de peso, é o programa suficiente para a gente poder minimizar as chances de uma artrite pós-traumática. E a gente vai ter uma condição que nós vamos comentar um pouco mais adiante, em outro momento, que é a orientação sobre o posicionamento, caso o paciente faça a artroplastia, né? Então, ao invés dele colocar parafuso apenas, ele coloca parafuso mais a substituição da cabeça do fêmur. Então, nesse caso, a gente precisaria de orientação específica para esses pacientes com prótese.